O anúncio do fechamento das últimas 3 unidades da Ford no Brasil caiu como uma bomba entre trabalhadores e sindicatos. Fica o questionamento: o governo Bolsonaro está se empenhando para manter a montadora no país? A verdade é que um número considerável de empregos será perdido. E isso significa, no fim das contas, miséria para o povo brasileiro. José Silvestre, diretor adjunto do Diese, comenta o caso. Acompanhe. O Brasil e o governo brasileiro, tá certo? Tem uma política econômica que é exatamente de desmonte da indústria, né? A gente já vinha num processo de desindustrialização e nesse governo atual essa coisa tem se aprofundado, porque veja, não são só os fechamentos das plantas das montadoras, nós temos visto também fechamento de empresas dos mais diversos segmentos, né? Claro que a pandemia acentuou esse problema, mas eu acho que essas são dimensões importantes para a gente entender o anúncio da saída da Ford. E tem que considerar também o seguinte: a empresa está aqui desde 1919, sempre teve muitos recursos do ponto de vista de incentivos fiscais, que é também uma política das montadoras, não só no Brasil, mas nos países onde elas se instalam. Então não dá para aceitar que a Ford saia, vire as costas, tá certo? E provoque um desemprego direto de milhares de trabalhadores, além dos impactos que isso terá na economia de uma maneira geral. A gente estimou que não apenas o impacto do ponto de vista do emprego na cadeia produtiva do automóvel, mas para além da cadeia, ou seja, da economia como um todo, nós estimamos, a partir desse número que está sendo anunciado de 5 mil demissões da Ford, que isso teria um impacto do ponto de vista da perda de emprego de cerca de 118 mil empregos perdidos. Nós também estamos estimando o impacto que isso teria do ponto de vista da renda, ou seja, da massa salarial. A gente está estimando que nós vamos ter cerca de 2,5 bilhões, né, de impacto de perda na massa salarial. E uma terceira dimensão importante é com relação a tributos, né? Quer dizer, aos tributos e às contribuições que deixarão de ser pagas. Isso nós estamos estimando cerca de 3 bilhões de reais ano, né, com o fechamento da Ford. Então, a partir do emprego, a gente estimou essas outras duas variáveis. E tem também o seguinte: os dados mostram, né, que você tem para cada R$1 no setor, né, ele agrega mais 40, né, 1 mais 1,40, né? Então, para cada você tem mais 1,40, que seria, digamos, adicionado à economia. Nós tivemos, só nesse governo, de 2019 para cá, essa é a terceira fábrica, a terceira planta. Você teve o fechamento da Ford lá no início de 2019 em São Bernardo, teve o fechamento da planta da Mercedes aqui em Iracemápolis, né, no final do ano passado, e agora o anúncio do fechamento da fábrica da Ford em Camaçari e da fábrica de motores de transmissão em Taubaté, e a fábrica que é da Ford, da Troller, lá em Horizonte, que está anunciada para fechar no final final desse ano. Então, isso deve ter, né, já tem indício, digamos assim, que outras empresas montadoras devem anunciar fechamento, mas não só as empresas montadoras, empresas de outros segmentos da indústria. Por exemplo, a York agora, esses dias, anunciou também o fechamento. Então, isso não, apesar de você ter um processo de reestruturação, né, das empresas automobilísticas de uma maneira geral, a questão da tecnologia, que não está no Brasil, e eles estão declarando que não vão fazer isso no Brasil, não vai ser aqui, que pelo menos no médio prazo, que você vai ter produção de carros elétricos, carros híbridos, etc., né?
você tem também um ambiente de negócio aqui no Brasil dado por esse governo que está aí, né? Agora, tem que frisar também que é o seguinte, essas montadoras, todas elas, e particularmente a Ford, tiveram muitos recursos, né? Por exemplo, a Ford, só do crédito do BNDES foram 5 bilhões e meio de reais, sem contar os bilhões que foram dados a título de incentivo. Vamos lembrar que para a implantação da Ford em 1999 e depois começar a produção em 2001, a Ford teve tudo quanto foi vantagem e incentivos da União, ou seja, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, né? Então teve foram muitos recursos aportados, né, na Ford e em outras empresas montadoras. Então não dá para aceitar para a empresa sair simplesmente, virar as costas e deixar esse rastro aí de desemprego e de crise, né, para os trabalhadores e para a família desses trabalhadores, tanto os diretos como os indiretos.